estávamos então a falar desse ensaio, enfim, a ver como é que tinha nascido o ensaio sobre obra de arte e, digamos, confrontá-lo com o seu antecedente e aquilo que constitui uma preparação para ele, que é o pequeno história, breve história da fotografia, ou pequena história da fotografia, já não me lembro. Pequena história da fotografia, na tradução portuguesa. Nesse ensaio sobre a fotografia, aquilo que no fundo interessa o Benjamin é definir ou determinar o momento social, todo o contexto social em que a fotografia nasce. Digamos, não é analisar a fotografia do ponto de vista fenomenológico, como o Barthes vem a fazer, mas é verificar o que é que determina o nascimento da fotografia e qual é o seu valor social no momento em que ela nasce. E aí o Benjamin está muito preocupado em nos fazer perceber que a fotografia corresponde ao momento da ascensão da burguesia, ou seja, a fotografia era a arte por excelência da ascensão da burguesia e que o retrato fotográfico era uma espécie de substituto digamos, da aura que anteriormente no retrato pintado, a aura que era concedida às figuras poderosas. E, portanto, a fotografia tenta substituir essa aura por outra coisa de tipo diferente, mas, de qualquer das maneiras, tem ainda uma, digamos, substitui aquilo que era a aura na arte clássica. Estão a ver? Aliás, não é por acaso, pensando um pouco nessa questão, na galeria dos Presidentes da República, na nossa Assembleia, todos os Presidentes da República têm direito a uma fotografia, mas uma fotografia que lhes é feita por um pintor que eles escolhem. Mas, digamos, o que é curioso pensar aí é porque é que, na época da fotografia, porque é que se recorre a um pintor para pintar essa gente e não se faz fotografias? Porque é que eles não vão a um laboratório? Ou porque é que o laboratório não vai até eles? Não é? Um fotógrafo. Bom, porque, digamos, há ali um valor aurático que é preciso preservar, que é o valor aurático do poder. Obviamente, quer dizer, eu acho que isto não é uma interpretação abusiva. Que a fotografia, em princípio, enquanto arte, já que tem uma conotação de arte desauratizada, não conseguiria conceder, não é? Bom, isto é uma interpretação minha, mas ao mesmo tempo a coisa não corresponde exatamente assim. Também é uma visão muito, não só errada da fotografia, como uma visão errada da pintura. Ou seja, do ponto de vista da tese do Benjamin, não é absolutamente nada seguro que a fotografia não seja capaz de preservar mais a aura do que um quadro. Ele não estabelece esta hierarquia. A fotografia tem a possibilidade tem um valor aurático também, só que de outra ordem. Ela restaura uma certa forma de auratização, mas essa forma de auratização tem sobretudo que ver com o poder, porque há, digamos, uma história da fotografia em que a fotografia, como mostra o Benjamin, substitui a arte clássica, preservando uma certa forma de aura, mas a aura na sua relação com o poder. A fotografia nasce numa relação muito direta com o poder, seja ele político, seja económico,
e a sua história não se pode isolar da história da ascensão da burguesia. Isto é o que o Benjamin diz na sua breve história da fotografia. Bom, e portanto aí encontramos a primeira definição de aura, nesse texto, e depois, quando se passa para a obra de arte, na época da sua reprodutibilidade técnica, e aí ele define com mais detalhe e desenvolvendo a questão da aura, ele vai também fazer apelo, ou melhor, vai referir-se a duas noções, que ele desenvolve de alguma maneira, que é o valor de culto e o valor de exposição. Evidentemente, uma obra que não é reprodutiva, cujo exemplar era único, ela tinha, por isso, simplesmente um valor de culto, não tinha nenhum valor expositivo, até porque ela não era exposta. Existia para alguém ver, ou para não ver, mas não era acessível a mais ninguém. Ou então era acessível num determinado momento, mas deixava depois de ser, em momentos especiais. Portanto, momentos quase de epifanias, a pessoa lá teria direito a ver a obra. Mas ela não estava, não era, não era exposta e não se oferecia a uma exposição às massas. Há aqui duas coisas diferentes. A obra em si, em princípio, mesmo na sua unicidade, pode ser exposta, e aqui nós podemos pensar, o que é que acontece a uma Mona Lisa, para usar o exemplo mais gritante, mais escandaloso, mais o que quiserem, a partir do momento em que ela se oferece a uma exposição coletiva, não só coletiva, como universal e às massas. O que é que acontece? Ela perde a aura? Não perde a aura? Tem alguma aura ainda? Enfim, é toda uma questão a refletir sobre isso. Ou que espécie ou a sua aura transforma-se. Ela deve ter alguma aura, porque senão não se faziam bichas imensas no Louvre para ver a Mona Lisa. Ou seja, e no entanto toda a gente já viu aquele quadro reproduzido antes. Mas, mesmo toda a gente tendo visto aquele quadro reproduzido, quer ver o original. Porquê? Porque acredita que aquele original é que é dotado da aura, não é aquele que ele viu reproduzido, não é? E, portanto, há, apesar de tudo, uma ideia de que a unicidade do objeto, ele tem um valor que deriva da sua unicidade e é preciso ir lá, ao sítio, ou aqui, para apreender a aura, o objeto ainda dotado de aura. Evidentemente que no caso da Mona Lisa ou de todos os outros objetos artísticos, há o problema não só, portanto, a sua degradação aurática, se quisermos, deriva não só da reprodução, como do facto de estar exposto no museu. A Mona Lisa e todos os outros, todas as obras de arte. Reparem que os museus, do ponto de vista à escala da história, é uma invenção relativamente recente, não é? Bom, podemos dizer que os museus nascem no século XVIII, ou que aqueles chamados cabinets como é que se dizia, de merveille, as curiosidades, de curiosité, ou qualquer coisa do género, que em si já são os antecedentes do museu. Podemos encontrar já no século XVIII qualquer coisa parecida com aquilo que nós chamamos de outro museu, mas no fundo o museu é uma invenção do século XIX. E portanto, de uma época que devota um culto enorme à história e à memória histórica. E portanto só aí é que começam a desenvolver-se os museus. E portanto até aí não havia propriamente museus, e portanto a ideia de que o objeto artístico, no caso da pintura e da escultura, etc., não era, quer dizer, não era exposto para uma visão coletiva, ganha toda a pertinência. Havia, evidentemente, a arte sacra, que essa sim era exposta nas igrejas
e, portanto, oferecia-se uma contemplação coletiva. De qualquer das maneiras, a arte sacra tinha outra dimensão, tinha essa dimensão de ser sacra e, portanto, a partir do momento em que era sacra, também não era vista apenas como arte, ela tinha uma função. Tinha uma função. E, portanto, era completamente diferente da arte exposta nos museus, que não tem nenhuma função. Portanto, aí a coisa é diferente. E, provavelmente, nós só começámos a vê-la como arte sacra a partir de uma observação que é completamente profana. Porque quando ela desempenhava mesmo a função da arte sacra, não era vista como arte. Fazia parte do culto. Da mesma maneira que os tótems e aqueles objetos das chamadas tribos primitivas, a arte primitiva... Era a maneira de comunicar às pessoas. Exatamente. Nem toda a gente sabia ler. Sim, mas não era apenas isso. Quer dizer, havia essa dimensão pedagógica ou didática, mas não havia também toda uma dimensão artística. Enfim, a Igreja, todo o culto, não é? E o contexto, a criação de um contexto que reclamava a fé, passava exatamente por uma dimensão artística que nós encontramos desde as catedrais góticas até às coisas mais recentes. Mas aqui o que importa reter é esta diferença que o Benjamin estabelece entre o valor de exposição e o valor de culto, o valor cultual. E, portanto, a aura é qualquer coisa que emerge apenas desse valor cultual. Portanto, só a partir dessa ideia de que se trata de um objeto ao qual prestamos um culto, é que podemos deduzir a noção de aura. Agora, talvez o mais interessante disto tudo é saber, do ponto de vista do raciocínio e do modo como o Benjamin vê a aura, se a aura de facto se perde ou se não se perde e qual é a lei que determina a sua perda e o seu declínio. De um ponto de vista imediato, e lendo o texto da maneira mais simples, ela perde-se ou entra em declínio a partir do momento em que se inventam as técnicas de reprodução. E, portanto, nesse aspecto, a modernidade teria contribuído para o declínio da obra, porque é aí que surgem essas técnicas de reprodução da obra. No entanto, as coisas são muito mais complicadas, porque, de facto, do ponto de vista do Benjamin, a aura, a partir do momento em que as coisas se oferecem à exposição, seja de que maneira for, elas já estão um pouco a perder a aura. Quer dizer, não é preciso ser reproduzida, basta ela ser exposta e ser submetida a uma exibição coletiva e já um pouco da sua aura se esvaiu, se foi embora. Em última instância, a aura total de uma obra de arte só era possível preservar se essa obra de arte nunca fosse mostrada a ninguém. E só falada? Como? E só falada? Quer dizer, ela seria objeto de um culto, mas não se ofereceria à contemplação. Porque, evidentemente, o que acontece é que a aura é uma noção religiosa, não é? Vem de um vocabulário religioso. Nós não podemos entender a noção senão a partir de... Muito embora aqui apareça laicizado esse conceito, ele é de origem religiosa. A aura total, a aura absoluta, a única coisa que tem aura acima de todas as outras é Deus, que nós nunca vimos representado em lado nenhum, precisamente. E por isso é que ele tem a aura toda. Mais ninguém tem a aura toda, senão Deus. Cristo já apareceu na Terra, portanto já perdeu um bocadinho da sua aura. Não devia ter aparecido para preservar a aura total, mas ele chegou cá e pronto, é uma queda, não é? A queda em si, o ter vindo à Terra já é uma queda.
E, portanto, a ideia de perda da aura em Benjamin precisa de ser vista também como um processo histórico que existiu desde sempre, ou seja, no limite, a arte em si mesma não existe senão na sua condição de perda da aura. Estão a ver? A perda da aura é própria de toda a arte. A partir do momento em que ela é elaborada, em si mesma já implica perda de aura. E depois todo o processo é esse processo, toda a vida da obra de arte é um processo de degradação ou de perda da aura. É evidente que, quer dizer, o Benjamin relaciona isso com a arte moderna e com a técnica por duas razões. Enquanto que, desde a Idade Média, o Renascimento, etc., até à modernidade, a perda da aura não acontecia à velocidade que acontece hoje, a partir de certa altura acelerou-se o processo de perda da aura dos objetos artísticos, mas também porque apareceram com a modernidade determinado tipo de objetos artísticos ou determinadas espécies de arte que em si mesmas, desde o início, já implicam a inexistência da unicidade que era a garantia de existência da aura. Estão a ver? E, portanto, aí o Benjamin vai mostrar, então devemos perguntar, mas será então que esses objetos são completamente destituídos de aura? Não. Do ponto de vista do Benjamin, eles têm, apesar de tudo, uma possibilidade de reauratizarem-se. Não quer dizer que ganhem essa densidade aurática que tinham os objetos artísticos, as coisas artísticas anteriores à modernidade. Mas têm, apesar de tudo, uma possibilidade de se reauratizarem. Em última instância, não existiria arte senão na sua condição aurática. Ela tem sempre essa condição aurática. Isto não diz, o Benjamin não diz isto, mas nós podemos depreender desse texto que, por mais que o artista lute contra a auratização acaba por regressar em galope, como dizem os franceses. Até o Duchamp, que pôs um urinol no museu, e portanto seria a coisa menos aurática que existe, até esse objeto se tornou aurático. Não é? Estão a ver? E ainda por cima são vários, quer dizer, já nem sabe qual é o urinol original, porque existem urinóis já por todo o lado, que são do Duchamp. Portanto, ali naquele caso nem sequer tinha sentido pensar que o urinol do Duchamp era precisamente aquele e não o outro. Mas até esse objeto ganha uma dimensão aurática. E o Benjamin, de alguma maneira, percebe isto. Mesmo no momento em que, digamos, a arte de vanguarda, todas estas experiências de vanguarda, ainda estavam muito no seu início, não estavam assim tanto no início, mas, digamos, não tinham ainda, não tinham sido vistas como tinham sido hoje. Ele percebe isto, percebe que a arte, de facto, por mais que ela tente escapar ao processo aurático e de auratização, há um segundo momento que depende, obviamente, do olhar do observador, que faz com que elas reganhem a sua, pelo menos um resquício de aura. E, portanto, o que é próprio da arte é quer a perda da sua aura, quer o movimento inverso, que é a recuperação de aura. E mesmo no cinema isso vai acontecer. Porque o cinema, a fotografia, etc. Por mais destituídas de aura que sejam, e por mais que se trate de objetos que não têm essa característica da unicidade com a qual ele caracteriza a aura, eles acabam por ter ganhar uma certa dimensão aurática. Bom, diga. Só uma questão. No caso do Duchamp, ser que é um artista dadaísta, como é que a aura é recuperada? Como é que o quê? A aura é recuperada no âmbito do dadaísmo. Por exemplo, no caso do Duchamp, como é que é recuperada? Bom, porque a partir do momento em que aquele objeto
é exposto no museu e que deixa de ser visto na sua funcionalidade, ele adquire uma outra dimensão. Isto é, nós, no fundo, repara, a veneração que a arte moderna faz ao urinol do Duchamp. Essa veneração em si mesma já é porque ele tem uma dimensão, ganha uma dimensão aurática, senão não era venerado da maneira que é. Não é? Ou seja, e tornou-se, digamos, o objeto, o urinol do Duchamp, Fountain, que é assim que ele lhe chama, ganhou quase a dimensão de obra de arte por excelência que teve uma influência enorme em toda a arte contemporânea, não é? Ou seja, não há nenhum artista contemporâneo que, de uma maneira ou de outra, eu não diria que se reclama do Duchamp, mas que vem depois do Duchamp. É preciso nós olharmos sempre a arte contemporânea como algo que sai do Duchamp, percebe? E não perceberemos nada da arte contemporânea se não percebermos sempre essa referência ao Duchamp. Parece-me a mim que isto é relativamente, enfim, em maior ou menor grau, é isso que acontece. E no Duchamp, de facto, esse objeto, o urinol, como é que o grande segredo e aquilo que constituiu, digamos, o objeto da teorização, de uma longa teorização que nunca mais acaba, sobre o ready-made, sobre esse ready-made em particular, é porque é que aquele objeto, que era um objeto meramente funcional, que fazia parte, enfim, dos objetos de utilização prática, imediata, que tinha uma dimensão meramente pragmática e ainda por cima dotado de pouca dignidade pela função de que está investido. Como é que aquele objeto, quando exposto num determinado lugar, passa a ser visto não na sua funcionalidade, mas como qualquer coisa que pode ser contemplada como um objeto de arte. Evidentemente o Duchamp é como se estivesse a gozar com todos nós, não é? Hoje já não pensamos nestes termos, porque já somos treinados em ver a arte contemporânea, mas na altura, digamos, era um gesto não só radical, como que tinha o seu elemento de escândalo. E é isso que determina, por exemplo, o facto de, em termos da estética contemporânea, se ter começado a perguntar não o que é arte, mas quando é que é arte. O Duchamp determinou que a pergunta essencial que se deve fazer não é o que é arte, essa era a pergunta que fazia a estética clássica, o que é arte. O que passou a ser pertinente perguntar é quando é que é arte? E abandonou-se a pergunta o que é arte. Porquê? Porque a arte perdeu toda a essencialidade. E, portanto, toda a pergunta que remete para uma essencialidade, para o é, não tem pertinência. Importa perguntar é quando. E aí, a resposta mais simples, a coisa é mais complicada, mas a resposta mais simples que nós podemos dar a partir desse gesto de Duchamp é a arte a partir do momento em que é exposto num lugar onde é suposto serem expostos os objetos artísticos. Diga lá, desculpa lá. Portanto, no discernimento, ou seja, a aula é recuperada graças ao valor do culto. Como? A aula é recuperada graças ao valor do culto. Exatamente, diz respeito ao valor do culto. Os estudantes têm este tema, mas, por exemplo, o dadaísmo surgiu um pouco para, ou seja, acabar com a ideia da aula. E a questão que eu queria perguntar é também a relação com a ideia de choque, como falou. Por exemplo, no caso do Marcel Duchamp, o bigode no quadro original da Mona Lisa foi algo que causou muito choque e, no fundo, está a tentar retirar a aura do quadro original. Sim, sim. De certa forma, também ganhou, graças ao valor do culto, ganhou uma nova aura. Eu gosto dessa toda a explicação certa. Sim, sim. Quer dizer, vamos ver. Bom, em primeiro lugar, há aqui provavelmente uma pequena observação que é preciso fazer. Quando a noção de choque... Pois, eu ia fazer a minha segunda pergunta. Achei que está relacionado com a noção de choque vinda de Baudelaire? Sim, quando a propósito do Baudelaire, o Benjamin fala de choque, quer dizer, ele não está a pensar propriamente, aí o choque não é uma coisa que causa uma espécie de espanto, ou causa um impacto, não tem forçosamente de causar um impacto sobre nós, um impacto forte, percebe? O choque significa
pode ser pequeníssimas experiências, só que são completamente novas. O simples facto de a pessoa ser submetida a coisas novas, enquanto que na vida tradicional as pessoas, desde que nasciam até que morriam, estavam sempre submetidas à mesma coisa e, portanto, inseriam-se num ambiente onde tudo era conhecido. A partir da metrópole moderna, e toda a experiência da metrópole moderna consistia em submeter as pessoas não àquilo em que elas tinham vivido sempre, não àquilo que elas conheciam desde sempre, mas a coisas completamente novas. É evidente que o que acontece é que a novidade é tanta que deixa de produzir efeito, está a ver? Digamos, aí aquilo que poderia ser a exceção torna-se a regra, não é? E, portanto, já não existe esse efeito do choque. O choque existe, podemos chamar choque, mas não existe o efeito que geralmente o choque provoca sobre as pessoas. Não é? Porque passa a ser a regra, passa a ser essa. A regra de relação com a vida urbana é a regra do choque, do ponto de vista do Benjamin. No caso, se pensarmos nesse trabalho a que o Duchamp submete, digamos, quase essa paródia da Mona Lisa. É evidente que ele faz aquilo porque é um quadro de tal modo dotado de aura que o efeito de profanação, e aqui acho que o vocabulário religioso continua a ser pertinente, o que ele quer é provocar um efeito de profanação. E, de facto, mesmo sem falar em aura, o gesto do Duchamp supõe essa consciência de que aquele objeto é de tal modo aurático que se pode agir sobre ele como com um gesto profanador. E, portanto, a profanação não teria efeito se aquilo não fosse demasiado religioso, se não fosse objeto de culto, não é? E, portanto, aí, de facto, o Duchamp, suponho que ele nunca falou em aura, mas, repara, o Duchamp, de facto, tem escritos sobre arte, entrevistas, etc., aliás, bastante interessantes. O Duchamp foi um teorizador nato, tão importante naquilo que fez como naquilo que escreveu, quase, não é? Mas, tanto quanto eu sei, não fala em aura. Mas, digamos, o gesto dele pressupõe aquilo que, em termos benjaminianos, se chama a aura, na verdade. E isso é um gesto fundador da arte contemporânea, essa ideia de profanação. A profanação daquilo que tinha um valor de culto. Bom, aqui o que é interessante verificar, primeiro, é a dimensão religiosa do vocabulário do Benjamin. Ou seja, valor cultual, aura, unicidade, etc. Tudo isto são, digamos, adequações ou transposições laicas de um vocabulário de ordem religiosa. Nós encontramos isto declinado de maneira completamente diferente, mas parece-me que é uma comparação pertinente e que ajuda a perceber algumas coisas num autor, também ele, de judeu, contemporâneo nosso, e que tem, aliás, grande sucesso, que é o George Steiner, vocês conhecem. É um estudioso de literatura, sobretudo, está bastante traduzido em português, e que tem, nos últimos anos da sua vida, sobretudo, ele tem desenvolvido a ideia de que, enfim, vivemos num mundo, a que ele chama do epílogo, ou seja, de uma espécie de fim da palavra, e que já não temos acesso àquilo que ele chama as presenças reais. Ou seja, no fundo, aquilo que ele deplora, às vezes de uma maneira que eu acho demasiado exagerada, se não mesmo quase piegas, como diriam. Portanto, é como se a arte, como se a literatura tivesse entrado em declínio ou em degradação,
sei lá, logo se calhar a partir do Renascimento, a partir do Shakespeare, percebe? E portanto existe os grandes momentos artísticos, os grandes momentos da história da arte ou da história da literatura, é o Homero, o Dante, o Boccaccio, o Shakespeare, e depois a partir daí é sempre para baixo, sempre para baixo. É uma visão um pouco, não só pessimista, que se percebe vinda de um judeu, de facto, percebe-se, mas que corre o risco não só de ser demasiado simplista, como o de advir de uma espécie de incompreensão, no fundo, daquilo que é a arte moderna. No fundo, o que ele condena é toda a arte moderna, que já não advém da mesma consciência religiosa que advinha a arte clássica. Não é? E, portanto, já não dá acesso àquilo que ele chama a presença real. Não é? Às tantas, ele utiliza estes conceitos, as presenças reais. E o que é a presença real? A presença real é o momento de plenitude que na modernidade já nos está interdita. A obra de arte que representava uma espécie de plenitude. Mas essa plenitude também, tal como a aura total, do ponto de vista do Benjamin, só existiria em Deus, que só pode ser objeto de culto e nunca objeto de exposição, estão a ver? A presença real do Steiner corresponderia à mesma coisa. A única presença real no sentido do Steiner é aquela das coisas que ainda estão investidas do sopro divino. Se uma coisa já não está investida do sopro divino, já existe sob a forma degradada. O que ele quer é estabelecer um cânon, e o cânon é o cânon sagrado. O primeiro objeto do cânon é a Bíblia, não é? Do cânon literário, em última instância. E, portanto, todos os outros livros já são versões degradadas da Bíblia. Do mesmo modo, o cânon primeiro da criação é a criação do mundo por Deus. Depois os homens fazem arte e isso já é uma versão degradada da criação do mundo por Deus. E isto não é um vocabulário que eu estou a utilizar tão disparatado como isso, porque evidentemente quer dizer, no Benjamin, quando ele faz a crítica do conceito de criação, o que ele tem em mente é essa ideia da criação artística como tendo como modelo a criação feita por Deus, a criação divina. Estão a ver? Portanto, é qualquer coisa que, apesar de tudo estar sempre no nosso horizonte, estas metáforas religiosas ou estas analogias religiosas não são assim tão estapafúrdias como isso. Não é? Nós continuamos a utilizá-las, metáforas que remetem para conceitos religiosos, e funcionamos, mesmo quando não damos por isso, estamos a funcionar muito com conceitos religiosos. É daí que nos vem o nosso vocabulário para analisarmos a arte, para apreciarmos a arte, etc, etc. Não temos outro, senão esse. Evidentemente, as coisas estão submetidas a essa ideia de profanação, uma secularização. O mundo tornou-se secularizado, mas mesmo assim é como se no horizonte nós tivéssemos sempre necessidade de supor um fundo religioso. Em última instância, e é isso que este ensaio sobre a obra de arte na época da sua reproduzibilidade técnica, com a noção de aura, o Benjamin mostra que, no fundo, a arte precisa sempre de ter no seu horizonte, nós temos que sempre supor um fundo religioso. Temos que supô-lo quer como presença, quer como ausência. Ele vai supô-lo como ausência, mas de qualquer das maneiras supõe-o, esse fundo religioso, e por isso é que utiliza a palavra aura. Só que esse fundo religioso está ausente. Mas se nós dissermos que ele está ausente, estamos ao mesmo tempo a fazer referência a ele. Está a ver? Mas precisamos sempre de alguma maneira de supô-lo. E não existiria arte se não supuséssemos esse fundo religioso que tem a ver com um certo culto, etc, etc.
E por isso é que vamos aos museus, por isso é que vamos às galerias, e por isso é que, quer dizer, vamos lá como podíamos ir à igreja, ou não, mas é aquilo que substitui as igrejas de outros tempos. Não sei que horas são, eu não quero... 5h23. Bom, eu ficaria por aqui, se vocês quiserem. Bom, ficamos por aqui. Eu agradeço a vossa presença, obrigado por terem vindo, se vos mancei. Peço desculpa, mas é regras do jogo, não é? Eu jogo, faço o meu jogo, vocês fizeram o vosso. Só tenho a agradecer o facto de terem estado aqui a ouvir e pronto. Espero que tenha sido, apesar de tudo estas coisas, eu sei muito bem como é que são estas coisas, quer dizer, ou as pessoas para se iniciarem e tudo isso, mas espero que isto sirva de estímulo, pelo menos, para as pessoas ficarem com umas ideias, mesmo que vagas, e depois a partir daí, ou as pessoas que não têm ideias vagas, que eventualmente já tenham ideias mais desenvolvidas, mas apesar de tudo que isto sirva de pistas, que dê pistas para as pessoas, se estiverem interessadas, poderem desenvolver e poderem ler os textos, etc. Não tenho a pretensão de estar aqui a ensinar ninguém grandes coisas, nem nada disso, até porque era uma coisa de iniciação, de alguma maneira, ou eu pelo menos tive que partir do princípio que era iniciação, porque a maior parte das pessoas de facto não estavam iniciadas a estas questões, mas é assim que se faz a iniciação, não é? As pessoas ouvem falar das coisas e depois vão para casa, se estiverem interessados, e leiam. Acho que não se exige mais destes cursos do que isso, até porque a quantidade de informação que às tantas é debitada em tão pouco tempo, ninguém tem a capacidade de assimilação, nem de nomes, nem de referências, em tão pouco tempo. Mas coisas ficam, a seleção faz-se naturalmente, e até é saudável que assim seja. E pronto, obrigadíssimo a todos. E à porta 33.